Hoje eu vou conversar com o João Calvino Cazon. Eu acho que é assim que pronuncia, ele vai me ajudar aqui. Ele atuou como Engineering Manager na Origo Energia. Tudo bem, João? Obrigado aí por aceitar o convite. Tudo bem, Edu? Prazer enorme estar aqui com você, com o pessoal do Tech Leadership Europe. Estou acompanhando esse podcast há muito tempo, assim, muito tempo que eu falo é que assim, né, na tecnologia as coisas andam muito rápido. Então eu acompanho desde meados do ano passado, tenho tentado ficar atualizado sobre os episódios anteriores, né, mas tenho acompanhado semanalmente. Então é uma honra, é como estar conversando com alguém que você acompanha há muito tempo, né? Que a pessoa às vezes não faz ideia que você existe, né? Mas de repente você está aí trocando uma ideia com a pessoa, então é um misto de ansiosidade, felicidade, animação. Então eu espero que eu consiga, né, contribuir um pouquinho aí para o pessoal com a minha jornada, né? Boa, boa, muito bom. Acho que vai ter bastante aprendizado aqui, né? E hoje nosso papo vai ser sobre o processo de digitalização da Origo, né? Ou a gente poderia colocar ali de uma startup, porque eu imagino que essas lições vão ser úteis também para outras empresas. Daí, eu só queria te pedir, né, antes da gente começar, para você explicar, né, o que a Origo faz, contar um pouquinho do histórico dela, até ela chegar no momento atual. Perfeito, perfeito. A Oregon é uma empresa de. Ela sempre foi uma empresa de energia solar, né? Só que ela foi fundada em 2010 e o modelo de negócio dela na fundação dela era o modelo tradicional, né? De instalação de placas solares, né? Então, projeto, comercialização dos equipamentos, manutenção. Então, o modelo tradicional, né? Que a maioria das pessoas conhecem de placa solar. E aí, a partir de 2018, ela começou um novo modelo de negócio que a gente chama de geração distribuída, tá? E aí, esse foi o momento ali que a Origo começou a se tornar uma Energy Tech, né? Que é a denominação que a gente utiliza aí para uma startup de energia, né? E explicando rapidamente aí para o pessoal que está acompanhando a gente, né? O que é esse modelo de negócio que a Origo começou a trabalhar em 2018. Eu estou na Origo desde 2019, então entrei bem no começo, né, dessa mudança de foco da empresa. A Origo, ela basicamente ela instala, ela, né, monta fazendas solares, né? Então pega ali uma grande área de terra, instala painéis solares e gera energia através dessa fazenda solar e injeta essa energia na rede de distribuição da onde aquela fazenda está. E isso gera para a Origo, então, créditos, né, por conta dessa energia que ela injeta na rede, e esses créditos ela distribui entre os clientes dela, né, de forma fracionada ali por cotas, tá? E aí essa injeção, né, de créditos distribuída para os clientes Origo é injetada diretamente na conta de energia dos clientes, né? Então o cliente Origo ele não precisa ter nenhum trabalho de instalação de equipamento em sua residência ou seu comércio, né? Não precisa mudar nem nada do seu padrão de consumo. Ele continua consumindo pela a energia da forma tradicional, né? Pela rede de distribuição. Só que a conta de energia dele vem, né, com um valor bastante descontado. A intenção é até que zere a parte de consumo de energia do cliente com os créditos que a Origo injeta para ele. E aí a gente cobra do cliente esses créditos, tá? Qual que é o modelo de negócio de entrega de valor que a gente tem aqui, né? São dois. Primeiro que a fonte de energia que esse cliente está tendo ali é uma fonte renovável, né, de energia solar, que é muito bom aí para esse momento que a gente tem vivido, né, de buscar alternativas em consumo de energia. E o segundo ponto é a economia, de fato, no valor da energia, porque a energia renovável ela é mais barata, né, para o cliente. Então, o cliente ele acaba tendo ali uma economia de 10% no valor da conta de luz. Né? O que gera uma enorme diferença quando você pega no período, né, de vida, do tempo de vida do cliente junto à Origo. Então, seja pessoa física ou jurídica, né, a economia de 10% ao mês ali chega no final do ano, né, no final de um período, acaba sendo bastante significativa. Né? Então, esse é um modelo que começou a escalar bastante a partir de 2018. Em 2018, a Origo começou com uma fazenda de teste, né, para poder validar esse modelo de negócio. Era um modelo muito novo, então a Origo ela é muito pioneira no setor que ela atua por conta disso. Nessa fazenda tinham 50 clientes, né? E foi quando eu entrei na empresa, em 2019. Ela estava com essa fazenda ainda, né? Estudando ali, modelo de negócio, estruturando, né, como que isso funcionaria. E a partir da minha entrada, começou-se a construir as próximas fazendas, tá? E aí, né, puxando já, né, a linha do tempo para hoje a Origo ela já conta aí com mais de 40 fazendas e 70 mil clientes. Então, assim, a gente escalou bastante nesse período. A Origo já recebeu diversos aportes,
né? E a Origo é uma empresa aí que está na última lista da Distrito, né? Como uma das startups promissoras a se tornarem unicórnio também nos próximos meses. Então, é uma empresa que, a partir desse modelo de negócio, ela conseguiu digitalizar, né, a questão de solução em relação à entrega de valor para os clientes, né, e com isso a gente está escalando bem rápido, né, nesse modelo de negócio, que a gente foi pioneiro lá atrás, em 2018, e hoje, até, apesar de termos concorrentes, né, a gente acaba estando um pouco à frente por ter começado antes, né, então a gente acaba tendo um oceano azul à frente, o que, né, gera oportunidade, mas também contrapartida muito desafio, né, de descoberta de como as coisas funcionam, né, de tentativa e erro, muita resiliência, mas é isso aí a gente pode, né, ir esboçando um pouco mais durante o nosso papo. Muito bom. E para quem está ouvindo ou assistindo a gente aqui, tem uma noção do tamanho da empresa, hoje no total tem mais ou menos quantos funcionários, quantos estão em tecnologia? Perfeito. Então, a Origo, ela não é uma empresa de tecnologia, né? Ela é uma empresa de energia, então ela tem, né, a sua base maior fundamentada no modelo tradicional. A empresa, no todo, estamos perto hoje de 1.000 funcionários, tá? Então, já é uma empresa de um porte médio ali, né? E no time de tecnologia estamos ali em 45, 50 pessoas, juntando o time de produto, né, e time de desenvolvimento, né? Quando eu entrei em 2019, só para você ter um comparativo, né, da escala que o nosso time teve nesse tempo, eu entrei para ser o segundo desenvolvedor da empresa. Então, foi um crescimento muito grande que a gente teve, principalmente aí no período onde a gente estava em pandemia, né, que acho que foi o momento onde o time mais escalou. E agora a gente está em constante crescimento, né? Nos próximos meses a gente já tem planejado aí de possivelmente dobrar esse time, tá? Boa. E daí eu queria entender como é que funciona a estrutura aí, especialmente desse time de produto e desenvolvimento, como é que funciona essa separação aí, porque eu acho que é importante porque você tinha me contado um pouco antes, né, que na minha visão foge um pouco do tradicional que a gente costuma ver por aí. Por isso que eu queria pedir para você contar um pouquinho. Ah, perfeito. Então, aqui na Origo a gente tem, né, foi estruturado o pilar de produtos e produtos digitais, né? Então, o nosso time de tecnologia e desenvolvimento, ele está no pilar de produtos digitais, tá? Essa é a terminologia que a empresa, né, utiliza para o time que trabalha no desenvolvimento das aplicações internas aqui da empresa, ou que direciona o desenvolvimento através de parceiros, né, terceiros, etc. E o time de produto é o pilar da empresa ali que está mais em contato com os stakeholders, né? E também com a questão da definição, priorização, né? E planejamento das demandas que eles trazem para o time de produtos digitais, né? Então, nessa camada de produtos é onde nós vamos encontrar o nosso diretor de inovação, né? E abaixo dele ali alguns gestores e os product managers também, né? Então essa é a camada que cuida realmente da questão de produto, porque a Origo ela não trabalha somente com produtos no âmbito de tecnologia, né? Como ela é uma empresa, né, de energia, então ela tem alguns outros produtos que não necessariamente passam por tecnologia, então esse time ele é bem focado de uma forma mais global ao que a empresa pode fornecer de valor. E aí entra alguns outros nichos de mercado, né? Como o Mercado Livre, né, e algumas outras iniciativas que a Origo tem planejado para os próximos meses, mas eles também são os responsáveis pelas definições de estratégia do que o produto digital vai construir, né, dentro de um quarter, por exemplo, né? Então, ali naquela camada dos Product Managers, esses Product Managers, eles estão na camada de produto, mas eles estão dentro também de produtos digitais, né, para questão de definição realmente junto com o time das demandas, né? E os times de produtos digitais hoje estão divididos em squads, né? Então temos aí hoje 6 squads, né? Aqui dentro, dos quais a gente já tem, né, vislumbrado ali a possibilidade de algumas tribos acontecerem também. Então a comunicação entre esses dois pilares, né, é o que faz de fato as coisas acontecerem aqui dentro do ponto de vista de desenvolvimento. Boa. E eu acho que talvez não seja tão diferente assim como eu imaginava, que se tem Product Manager ali, já é uma estrutura que a gente costuma ver nas empresas, né? De ter ali talvez uma equipe de negócio, alguma coisa assim, e ter alguma pessoa Product Manager que está fazendo essa ponte ali, está ajudando a fazer essa ponte com a área de tecnologia. Então, sim. Acho que em algum grau é semelhante, sim. É semelhante, acho que muda bastante. O que mais muda é a questão de nomenclaturas, tá, Edu? Porque a nossa área aqui, ela, desde quando eu entrei, ela tem se estruturado do zero, né? Então,
nós temos passado por diversos momentos aqui dentro em relação a realmente reestruturação, estruturação novamente, e aí nessas estruturações e reestruturações, as nomenclaturas, né, são alteradas, né, também. Então, tem posições de tecnologia aqui que, né, tem nomenclaturas que no mercado acaba tendo o mesmo significado, mas aqui dentro nomenclatura é diferente. Como, por exemplo, eu passei pela posição aqui dentro de coordenador de produtos digitais. O que seria isso na prática? Um tech lead, né? Então, no contexto da empresa Origo, realmente a gente, né, tem trabalhado, agora que a gente tem se estruturado de uma forma mais, digamos, robusta, né, com times, a tentar acompanhar um pouco mais o mercado em nomenclatura de cargos, de posições e até mesmo de time, né? Mas a gente sabe que tem um caminho, né, que tem que ser seguido até lá, não dá para fazer essas mudanças do dia para a noite, mas a gente entende que ainda tem alguns passos a gente fazer para poder chegar lá. Então, que nem o pilar que agora eu tenho levantado a construção aqui, que é a parte de engenharia de software, né? É um pilar relativamente novo, ele iniciou agora no mês de janeiro, né, comigo e com um time abaixo de mim, que é um time que estamos focando em arquitetura, né, que é um time cross, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso logo mais, né? E esse time, ele tende já a estar fora, mas não tanto da caixinha de produtos digitais, né? Ele vai estar atuante ali, mas já é uma nova estrutura, né, que tende a se formar aqui dentro, já levando em conta aí uma nomenclatura de engenharia de software e tudo mais, né? Então, a Origo, como, né, toda startup, né, ela iniciou e está em crescimento, né? Então, a diferença da Origo com a maioria das startups, né, que eu enxergo, é que a Origo ela não foi para o caminho de alavancar, né, as suas posições aqui. Então, ela não pegou os investimentos que ela recebeu de capital privado e jogou esse dinheiro ali para alavancar rápido o time, trazer muitas pessoas para dentro, fazer as coisas acontecerem na expectativa de que isso gerasse lucros, né? E agora a gente está vendo, né, um momento de grande frustração disso e essa onda de demissão em massa acontecendo, né? Então, a Origo ela teve, na minha opinião, né, um caminho diferente ali que tem sido mais saudável, né, com relação ao crescimento, de modo que nós não corremos esse risco de demissão em massa porque o nosso crescimento está sendo bem orgânico conforme o crescimento da empresa. Então, vamos construindo fazendas, vamos aumentando o número de clientes, vamos aumentando a equipe como um todo para atender a essa demanda. Temos investimentos já realizados, garantidos que vamos chegar naquele número de clientes que está definido na nossa meta? Beleza, então a gente já faz a contratação de pessoas que a gente entende que são necessárias para atender aquele crescimento. Então a gente não está alavancando, né? Aquela ideia dos nossos avós e pais, né, de dar o passo conforme a perna, né? Então a Origo ela tem isso, né? A Origo ela tem uma grande preocupação em relação a socioambiental, né, até pelo nicho de mercado que ela atua. Então, a questão de diversidade aqui é bastante alta, a questão de preocupação com pessoas e colaboradores é bastante alta, e é uma cultura que a gente tenta trazer bastante para o time de tecnologia também, né? Então, isso dá para os nossos desenvolvedores aqui uma estabilidade legal, uma confiança, né? O que acaba motivando e refletindo no resultado que é entrega. Então, a gente entrega com 40 pessoas, o que às vezes times de 100 pessoas não conseguem entregar, porque as pessoas aqui estão motivadas, estão felizes, estão seguras, né, das suas posições e atribuições, e esse modelo de negócio tem funcionado. Porém, claro, a gente tem esse desafio da estruturação, então a gente está crescendo, se estruturando ao mesmo tempo, então, né, é aquele ritmo de startup, então tem que ter muita resiliência, tem que lidar bem com mudanças, né, porque elas acontecem o tempo todo, né, então acho que algumas coisas a gente se assemelha, algumas coisas a gente segue por um caminho um pouquinho mais tradicional por conta do perfil da empresa, né, que a empresa não é uma empresa de tecnologia, é uma empresa tradicional, então acho que a gente tem unido um pouquinho, né, dos dois tipos de gestão aqui dentro, então. Eu acho que hoje, é claro, assim, as pessoas perceberam o valor, né, da gente crescer, ou da empresa, de empresas, de maneira geral, crescerem de forma saudável. Sim. Existe um risco muito grande de tomar investimento ali, depois não conseguir se pagar, enfim.
Mas aí eu queria entender aqui, né, queria voltar para o case da Origo, entender como que funcionou o crescimento ali da área de tecnologia especificamente. Vocês começaram já no modelo que estão hoje, ou vocês mudaram ao longo do tempo? Como é que foi essa progressão? Então, esse modelo a evolução da área ela se deu em torno do produto de geração distribuída, né? Que é o modelo que eu falei que a gente começou em 2018. Porque esse foi o modelo que permitiu que a Origo escalasse como um serviço realmente. Então é praticamente um Energy as a Service que a gente tem, porque a possibilidade de um cliente Origo fazer a contratação através de um autosserviço é possível. Então, o cliente ele pode entrar numa plataforma online aqui, fazer toda a contratação online, fazer assinatura de contrato digital via DocSign, né? E entrar na nossa base de clientes. Claro que entrando aqui tem um processo interno de auditoria, validação das informações e tudo. Afinal, a gente está lidando com energia, né? Então, não é um serviço que você só fornece, você precisa ter, de fato, ali uma validação das informações do cliente para você poder propor para o cliente qual que é a quantidade de energia que a gente precisa injetar para garantir que ele tenha a economia, né, que a gente fecha com ele em contrato. Mas todo o processo ele consegue ser digital, tá? De começo a fim, né? Então, a gente tem uma parte aqui de vendedores que vão buscar, né, os clientes em empresas ou pessoas físicas, né, que são vendedores mesmo, que entram em contato, né, fazem ali todo o trabalho de prospecção do cliente, mas também tem a parte de contratação 100% digital, que o cliente, por iniciativa própria, ele vai lá e segue o fluxo, né? Então, a partir do momento que esse modelo de negócio se deu e a Origo ela fez essa migração do modelo de negócio antigo, né, de instalação de placas solares para esse produto que é mais digital, a nossa área começou a ganhar, né, maior importância aqui dentro da empresa de forma estratégica. E aí foi quando a gente começou a estruturar, foi quando trouxeram um head, né, de tecnologia com experiência em atuações prévias aí em mercado, né, para começar a levantar essa estrutura, né? Mas até então, né, o time era de desenvolvimento mesmo. Então, né, tinha ali um desenvolvedor, eu cheguei para ser o segundo desenvolvedor. Nós fazíamos sistemas internos que ajudavam aqui em alguns processos, mas boa parte do que precisava ser automatizado para o negócio escalar, para a gente poder, né, estar pronto para receber essa leva de hoje 70 mil clientes, mas já vislumbrando ali 300, 500, 1 milhão de clientes, muita coisa precisava ser automatizada no fluxo, principalmente, né, referente ali à questão de cálculos que a gente precisa fazer para garantir que o cliente ele recebeu a energia que ele tinha contratado com a gente e validar isso, e também para fazer todo o fluxo ali de faturamento, né, do cliente. Então, são dois pilares bastante importantes que a gente precisou colocar foco aqui para que a gente pudesse escalar o negócio. A gente precisa automatizar para escalar, basicamente. Então, foi quando o time começou a ganhar tração e ganhar maior investimento da empresa, e a gente, né, foi se estruturando ali, né? Então, nesse processo, né, quando eu entrei como desenvolvedor, éramos em 2, né? Depois entrou um terceiro, um quarto. A partir desse momento, ali eu já fui exercendo uma função ali de liderança técnica sobre o time por conta, né, da experiência que eu já tinha aqui dentro, do meu envolvimento com as áreas de negócio, porque eu sempre me envolvi muito com as áreas de negócio, entreguei valor para as áreas de negócio, né? Assumi também algumas responsabilidades bem altas aqui, por exemplo, a primeira parte de fluxo de automatização de faturamento de clientes, né? Ficou totalmente sob minha responsabilidade, então foi uma entrega de valor bastante alta, o que foi garantindo que eu ganhasse, né, prestígio dentro da empresa, né, como um todo, e ganhando confiança e sendo uma pessoa que fosse referência na parte de tecnologia dentro da empresa. E com isso, a hora que a estrutura foi se modelando, né, eu fui também, entre aspas, né, aqui eu vou usar o termo, mas talvez não seja mais correto, forçado a evoluir, né, constantemente para poder... E aí, basicamente, eu fui lançado realmente na posição ali de liderança, né, até pelo próprio time, que confiava muito em mim e nos caminhos que a gente precisava seguir para poder atender os objetivos de negócio, né. Então, a estrutura ela foi, né, crescendo basicamente embaixo dos meus pés ali, né. Então, a gente estava aqui desde o início e foi sendo elevado junto com a estrutura crescente, né. Então, o desafio é muito grande até hoje, né, com relação a
fazer as coisas como devem ser feitas da maneira correta em relação à liderança, gestão. Então, são temas que eu tenho estudado muito, né, ainda, porque, como eu vim de background técnico, né, então você também veio, né, eu estava até ouvindo o podcast que você gravou ali com o pessoal do Squad, é, Space Squad, né, recentemente. Aliás, muito bom podcast, por sinal, né, extraí bastante conhecimento ali, né, indico a todos que vão ali ouvir depois, nosso querido Edu. Uh, e eu tive uma trajetória muito parecida com a tua que você conta ali no começo, né? Um cara de tecnologia, que daí foi para liderança, né? E aí tinha um background técnico muito forte, e a gente sabe que quando a gente passa por essa transição entre técnico e liderança, né? Muito. Às vezes é um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas sempre é dolorido, né? Para a gente poder entender como que a gente entrega valor, né? Através das mãos dos outros desenvolvedores, né? Da cabeça dos outros desenvolvedores, né? Então, tenho estudado muito sobre liderança, management 3.0, então muitas coisas que para a gente poder garantir que a gente consiga continuar alavancando, porque desde o começo a gente define uma cultura muito interessante aqui, né? O pessoal tem muita autonomia, né? Então essa estrutura ela foi se crescendo, né? Com essa cultura. Então as pessoas que entram aqui, elas têm de fato muita autonomia, né? Decisão, poder de decisão sobre os caminhos que a gente vai tomar tecnicamente, né? Claro que não é jogado, mas o pessoal sabe que tem muita importância, né, com o produto que a gente está desenvolvendo, e os squads assumem os produtos para si e garantem, né, que esse produto está sendo construído da melhor forma, né? Então, essa é uma cultura muito legal que eu ajudei a propagar aqui dentro, né, à medida que eu fui crescendo junto com a área, né, e a gente tem conseguido manter. Claro que isso vai se tornando cada vez mais difícil, dado a quantidade de pessoas entrando no time e tudo mais, né, mas a gente tenta manter ao máximo porque as pessoas aqui dentro, no geral, elas são muito felizes, e pessoas felizes entregam, né, produtos que entregam valor para o nosso cliente final, para o nosso cliente interno, né? Então isso tem acontecido, né? Então o maior desafio do crescimento é isso, né? E aí outra coisa que eu queria compartilhar contigo, né, é realmente da dificuldade de ter referência de mercado para você poder evoluir a questão de liderança, né? Liderança de engenharia, liderança técnica, né? Acho que muitas das nossas posições aí, né, de gerente de engenharia, de tech manager, são posições até meio que recentes, né, dado o contexto de tecnologia no geral. Então a gente tem pouca referência, principalmente no ponto de vista nacional, né, no Brasil, para obter fontes de conhecimento de, puxa, como melhor forma de, né, de liderar, de gestionar times, né? Então a gente procura conhecimento, a gente acha muito na gringa, mas aqui dentro é pouco. Então acho muito importante, né, iniciativas como a do podcast aqui do Tech Leadership Rocks, da Escola Forja, que você também conduz ali, porque a gente precisa realmente ter esse contato com pessoas que têm experiência, que são maturadas, para poder extrair ali, né, insights, extrair nosso próprio conhecimento, formar nossa própria opinião e aplicar no contexto que a gente está inserido, né? Porque a gente sabe que liderança não tem fórmula mágica, não é porque você aplicou na sua equipe que deu certo, que na minha equipe vai dar certo, são contextos diferentes. Então eu preciso estar sempre procurando conhecimento, consumindo o mesmo assunto de diversas fontes, para que eu forme a minha própria e aplique, né? Então eu acho que esse é o maior desafio do crescimento que o time tem tido, tá? Principalmente na parte de gestão. E manter, né, as pessoas com essa cultura que a gente tem hoje. Acho que é o principal desafio para o futuro também. Então, é aquilo que vocês sempre falam aqui, né, com seus convidados, né, de time que esteja empoderado, que time que tem autonomia, de time que está com as pessoas felizes ali dentro, trabalhando e entregando valor, né? Então, acho que isso é totalmente válido, tá? Só para te colocar aqui que isso funciona. A gente aplica aqui dentro da Origo hoje, a gente consegue isso e os resultados são muito bons. Tem muito desafio, né? Tem momentos ali de um pouco mais de tensão, porque a gente sabe que tecnologia é isso, mas no geral, a gente tem conseguido crescer bem, tá, Edu? Acho que agora eu falei demais, né? Então. Imagina. Acho que deu para ter uma boa noção aí de como que as coisas evoluíram ali ao longo do tempo. Daí eu queria entender como que elas estão estruturadas hoje, né? Então você chegou a comentar sobre o time cross ali, tem os times de desenvolvimento. Normalmente como é que funciona essa comunicação entre os times? Como é que eles trabalham ali entre si para gerar o output, né, que a empresa precisa para conseguir gerar resultado na ponta? Perfeito, então. Antes de a gente desmembrar, né, vamos dizer assim, né, a equipe em squads, né, porque
A gente partiu num pressuposto que a gente era um time monolítico, vamos dizer, né? Então, todo mundo ali junto, entrava a demanda de todos os lados, de várias business units, e todo mundo tinha que se organizar, né, para tentar atender as demandas de várias áreas diferentes, né? E aí foi nesse momento aí que a gente contratou uma PMO, que chegou aqui, começou a organizar a casa, né? Porém, tinha uma reunião semanal ali entre os gestores das áreas, onde eles se degladiavam sobre quem tinha demanda com maior importância para ser colocada para o nosso time desenvolver. E é claro que na visão do gestor, sempre o que ele tem para desenvolver é mais importante, é mais urgente, é mais prioritário, né? E aí a gente tem aquela máxima, se tudo é prioridade, nada é prioridade. E acontecia isso muito aqui, né? Então, começou a ficar insustentável a partir de um momento, né? No começo até a gente conseguiu lidar com isso, o time estava um pouco mais reduzido e tal, mas começou a ficar insustentável foi quando, em meados de agosto do ano passado, então realmente é até bem recente, né? Essa movimentação, nós partimos para essa quebra realmente em squads, onde cada squad atenderia ali um gestor específico e os seus produtos, né? Então, tem gestor que tem um produto, tem gestor que tem mais de um produto, e aí definimos squads para começar a trabalhar esses produtos, e à medida, né, que as demandas crescessem por parte daquele gestor, nós conseguiríamos splitar isso em outras squads e eventualmente formar tribos. Então, a gente conseguiu trazer ali um conceito de escalonamento realmente, né, dos times aqui de forma horizontal, né? Então, antes a gente estava, né, fazendo um paralelo aqui com questão de engenharia, né? A gente que é técnico adora fazer isso, né? A gente tinha um time monolítico que a escala era apenas vertical e a gente sabe os riscos que isso tem, né, o limite que isso gera, acoplamento e tudo mais. E isso funciona tanto pro software quanto para times, né? Então eu tenho tido muito esse insight e conforme eu tenho trabalhado na questão de gestão, os problemas que você tem no desenvolvimento de software com aplicações acopladas, né? Aqueles problemas que a gente tem de escalonamento e performance, né? A gente consegue fazer um paralelo disso com equipes também. Então, equipes que estão ali, né, monolíticas, escalonamento vertical, super acopladas, nós temos os mesmos problemas de relação à performance, de relação à questão de TGMU, de não conseguir fazer subida em produção sem um alinhamento de todo mundo estar envolvido para saber se nada está quebrando. Então, isso existe também, né, com as equipes. E aí, essa quebra, então, squads, a gente conseguiu horizontalizar um pouco essa questão dos times, conseguimos definir as responsabilidades que cada time teria, né? E com isso a gente conseguiu onerar muito menos os desenvolvedores, porque quando eles estão monolíticos, tudo acaba passando por todo mundo, mesmo que não vá atuar. Então acaba gerando impacto. Quando você trabalha em squads, você consegue dar foco ali, aquele time ele consegue focar no produto, consegue dominar aquele produto, ele consegue ser dono daquele produto e às vezes ele sabe entregar valor para aquele produto até melhor que o gestor de produto em alguns momentos, que eles trazem alguns insights de soluções ali que acabam, né, acarretando numa entrega de valor até melhor do que o próprio pessoal de produto, de negócios, né, tinha planejado, né? Então, essa interação acontece, tá? E essa gestão de autonomia para os times fazerem isso também a gente provê aqui, porque a gente sabe que sai muita coisa boa disso, né? Os times estão preocupados com o produto, eles têm envolvimento com o produto, eles estão ali no mínimo 8 horas por dia focados naquele produto, então eles têm muito mais conhecimento, né, para fazer alguma proposição, às vezes, do que nós, que somos gestores, que precisamos, né, trabalhar com vários times ali e dar atenção para outras frentes em paralelo a isso, né? Então, é importante essa participação dos times. Com a quebra em squads, né, alguns pontos a gente precisa garantir que sejam comuns entre eles, né? Então, as aplicações, mesmo elas sendo desacopladas, elas precisam estar com algum grau de comunicação entre elas em muitos momentos, né? Então, como que será feita essa comunicação, né? Via REST, via mensageria, né? Qual message broker nós vamos utilizar, né? Kafka, RabbitMQ, Service Bus, quais as soluções e algumas coisas a gente precisa ter em comum para que eles se conversem, né? A questão de, por exemplo, permissionamento, né? Autenticação, né? Um SSO ali precisa existir que seja em comum entre todos para que um possa ter o acesso, né, ao outro, né, de forma que a gente consiga garantir a segurança de todas as aplicações. Então,
tem coisas que não podem ficar totalmente, né, totalmente a disponibilidade de cada time definir o que tem que ser. Tem algumas coisas que precisam ser comuns ali, né? E para isso a gente colocou aqui então o time de cross, tá? Então esse time de cross, o que ele tem nesse time? Ele não tem engenheiros, tá? Esse time ele tem arquiteto, DBA, DevOps, tá? E são posições de especialistas. Então eu, na minha posição informação técnica, eu sou generalista. Então, eu consigo conversar um pouco de cada tema, mas eu não sou especialista em nada. É aquele do pato, né? Eu vou, eu nado, mas não faço nada direito. Mas é importante para um gestor de tecnologia, de engenharia, ser esse pato, porque ele consegue, né, entender o que o pessoal está propondo, o que o pessoal vai fazer, o valor que aquilo vai entregar, e consegue fazer ali interseções no meio para poder entender que aquilo realmente é o melhor caminho que está sendo tomado, apesar do time ter total autonomia, mas ele poder ser capaz de priorizar a importância daquilo, de poder vislumbrar alguns impactos que aquilo pode gerar no produto, né, como um todo, e poder trazer para o time ali algumas propostas de caminho que a gente pode seguir. Então, acho que é muito importante um líder de engenharia, um líder técnico ter, né, esse background técnico, pelo menos na minha visão, para mim, ajuda muito, tá? Me gera um diferencial, tá? Aqui dentro. E esse time cross, ele então, a ideia dele é que ele seja um alicerce entre todos os outros times, ele dê suporte aos outros times, para garantir realmente que os outros times tenham a implementação de algumas coisas que são importantes eles terem em comum. Como, por exemplo, né, o ciclo de DevOps ali, de CI/CD, automatização colocada de aplicação em produção. Nem todos os times, os engenheiros têm maturidade para conduzir esse processo fim a fim ou da melhor forma. Um especialista de DevOps consegue chegar ali, definir alguns templates, conseguir automatizar muito mais esse fluxo, né? Uma das nossas ideias aqui é realmente ter um portal onde os engenheiros vão lá, definem um template da aplicação que eles querem construir, clicam no botão e tem automatização de todo o provisionamento de infraestrutura, de DevOps, né, de repositório, de pipeline, né, de build e de release. Então, o DevOps ele tem esse papel de chegar nos times, né, arrumar ali a estrutura básica para que as aplicações comecem a trabalhar ali. Aí esse é o objetivo de longo prazo, né, de ter o continuous delivery aqui dentro, né, entre todas as squads, e descer para os times a cultura de DevOps, para que os times consigam, a partir desse aculturamento, dali para frente, manter, né, o que foi instituído. Então, esse time de cross, isso vale para arquitetura e vale para a questão de bancos também, né? Então, são especialistas que descem ali com a visão macro da coisa. Então, como eles são cross, né, então eles têm envolvimento em todas as squads, eles acabam tendo uma visão cross do todo aqui, entendem como as aplicações elas interagem entre si, o impacto que cada uma tem para o negócio, qual que é o nível, né, de acesso que cada uma delas vai ter, né, então de carga que cada uma vai ter, de requisições, para poder sugerir as melhores abordagens e, claro, em conjunto com o time de engenharia, né, fazer a definição dos melhores caminhos a serem tomados, né? Então, isso também não é feito de forma arbitrária. Apesar do time cross ser de especialistas, né, a função deles é suportar o time de engenharia na construção do que eles estão fazendo ali, para que aquilo atinja o objetivo do negócio a longo prazo e a gente não chegue lá na frente com a surpresa de ter que refaturar a aplicação inteira, porque ela está, né, construída de uma forma que não possibilite escala e performance da aplicação ao longo do tempo. Então, essa é a nossa, né, é o objetivo do time cross. E aí o objetivo do time cross, né, em questão vamos dizer, de meta, né, não que essa meta será atingida, mas, né, o objetivo é que os times, os squads, eles acabem parando de depender do time cross, porque eles já estão com o grau de maturidade que o time cross ajudou a implementar ali, de forma que eles conduzam questões arquiteturais, de DevOps, de DBA, já dentro de uma padronização, né, de qualidade que o time do DevOps, de cross, desceu lá para poder implementar, né, instruir, mentorar, né, os times de engenharia a tocarem. E aí o time de cross, né, a tendência, né, é que eles lidem com a construção de novos times, de novos produtos e a estruturação disso, né.
Então, o time cross ele acaba sendo muito importante nessa estrutura, principalmente nesse momento que você sai de um time que está ali monolítico, quer quebrar ele para squads, né? Mas você precisa que eles tenham, né, uma sinergia entre eles de relação de entrega de longo prazo para o negócio, né? E que eles tenham também, então que eles não sejam estranhos uns para os outros. Apesar do desacoplamento, né? Eles precisam ter coisas em comum, que garantam, né, que eles estão dentro do mesmo ecossistema, de uma mesma empresa, né, que eles fiquem visíveis uns para os outros quando necessário. Então, e também garantir, claro, alguns padrões de qualidade, né, que sejam comuns entre eles. E aí entra muito do DevOps e da arquitetura, né, e do DBA, claro, em questão de modelagem de banco de dados. Então, o time cross, ele nascer nesse momento de quebra de time único e em squads, ele acaba sendo muito importante para garantir que as coisas não vão uma para cada lado, porque nós, como engenheiros de software, né, antes de sermos gestores, a gente sabe que a gente hypa com tecnologia nova, a gente quer experimentar coisas novas, a gente quer desenvolver num novo framework, numa nova linguagem, quer experimentar, né? A gente acha que o ganho de 1 milissegundo é uma coisa suprema e às vezes, né, não tem aquela visão do todo que, pô, talvez o custo de desenvolvimento disso não valha o ganho que você tem em performance. Então, esse time cross é o cara que tenta manter os times mais pé no chão ali, né, em relação a essas coisas, até que os times, né, eles se amadureçam de ponta, não, beleza, agora a gente segue esse caminho aqui. E daí dentro dos times, claro, né, dos squads, a gente tem posições ali de pessoas que fazem a gestão desse time e conduzem junto com o time cross, né, as definições realmente dessas estruturas base. Então temos ali o Tech Lead, o Tech Manager, né, também, para poder fazer a interface ali com o time de cross, né, e poder realmente garantir que a gente está seguindo todos para o mesmo caminho, né? E não, apesar de os times estarem desacoplados, com autonomia, né? Empoderados, que eles não saiam do foco que, né? O foco ele tem que ser conjunto da área, né? Que é o foco crescimento do negócio, escalabilidade, possibilidade de o negócio escalar em número de clientes cada vez mais, e isso tem que ser respeitado, né? Agora, o como né? Cada equipe vai fazer isso, né? Atender esses requisitos do negócio. Aí sim tem uma total liberdade e uma equipe ela pode trabalhar uma tecnologia X, a outra numa Y, dependendo do contexto onde ela esteja encaixada, né? Então acho que é mais ou menos isso, né? Dessa forma que a gente se estruturou aqui, né? E tem funcionado muito bem porque realmente os times, eles, né, você mantém eles coesos ali em relação ao objetivo de negócio, principalmente de longo prazo, né? Porque quando você pensa no curto prazo, realmente a visão é mais turva, né? Mas de longo prazo você precisa estar centrado ali para que você chegue lá na frente sem muitas surpresas, né? Sem muitos impactos aí no que você está construindo com o seu time de engenharia. Sim, sim. Faz total sentido e eu acho super interessante assim, essa abordagem, porque normalmente, vamos dizer assim, o caminho mais tradicional vamos criar o máximo de squads que a gente conseguir para entrar no máximo de iniciativas possível e lá na frente a gente vê os problemas de arquitetura, a gente resolve isso e tal, e normalmente é um problemaço para resolver lá na frente. Então, começar a abordar isso já logo no começo me parece uma abordagem bem interessante. Daí eu queria só tirar uma dúvida contigo. Hoje você é líder dessa equipe Cross, certo? Exato, diretamente sim. Legal. E acaba agindo indiretamente nas outras também, porque antes de existir o time cross, eu era o time cross, né? Então ainda tenho muita influência nas outras, mas diretamente é o time cross. Desse tempo que você já atuou, enfim, no time cross ali, que você vem liderando também o time cross, quais foram os maiores desafios assim que você já enfrentou e como é que você fez assim, para resolver? Excelente pergunta, Edu, porque na verdade tem sido, tá? Não é que eu tive e já passei ele e tudo mais. Mas o maior desafio, e acho que é o desafio que todo líder de engenharia, né, líder técnico, ele acaba tendo que se deparar e tomar uma decisão do caminho que ele vai seguir ali, é a questão de você liderar pessoas tecnicamente muito superiores a você. Então, hoje eu tenho especialistas sobre a minha gestão. Então, eu tenho um especialista de arquitetura, um especialista de DevOps e um especialista de DBA. Como eu falei para você, né, eu sou meio pato. Eu tenho um certo conhecimento em cada uma dessas frentes, mas eu não sou especialista em nenhuma delas. Então, a hora que eu desço para conversar com os caras,
muita coisa do que eles falam é totalmente desconhecido para mim e eu tenho aprendido muito nesse processo com eles. Só que o maior desafio como líder, e a gente não pode ser demagogo aqui de falar, é a questão do ego que a gente tem como profissional de, às vezes, se intimidar de estar gestionando pessoas tecnicamente melhores que a gente e se questionando muito, né, sobre a nossa capacidade de gestionar pessoas tecnicamente melhores que nós. Por quê? Nós viemos de um background técnico, então nós não somos pessoas que viemos da gestão. Então, pessoas que vêm de gestão, elas conseguem lidar com isso muito mais fácil. Agora, nós que viemos de um campo mais técnico, né, a gente acaba criando sobre nós uma pressão de, puxa, o cara manja muito mais que eu, então o cara não vai depender de mim, né, para questões técnicas em nenhum momento. E aí é quando você tem que entender que tipo de líder você vai ser. Se você é um líder que você vai limitar o máximo, né, do nível técnico do seu time ao seu nível, o que para mim é um erro tremendo, mas muitos cometem pela insegurança própria dele, tá? Então, não é um erro dele, é que ele é inseguro, o líder é inseguro, ele não tem confiança de que, né, se o time for maior que ele, vai engolir ele acredita isso. Muitos, né, já vi líderes com esse tipo de atitude, né, e eu, né, confesso que no começo eu tive um pouco, né, desse questionamento em mim. E a segunda opção é isso que a gente tem que ter, a gente tem que ter pessoas especialistas, né, tecnicamente, para que o meu papel seja de um maestro, de orquestrar para que todos estejam, né, tocando a mesma sinfonia e a gente consiga, né, caminhar em rumo ao propósito. E aí, o grau de confiança que você tem que ter nas definições técnicas do seu time de especialistas é muito maior. Porque você não tem como ir lá e trucar os caras de que eles não estão com a melhor solução técnica, porque você dificilmente vai ter uma proposta melhor tecnicamente para trazer. Então, o seu nível de confiança, então o seu nível de trabalho com esses profissionais, a ponto de alinhar, né, a trajetória do barco ali, para que eles mantenham essa trajetória, né, em toda a definição técnica que eles estão trazendo, é um desafio enorme para a gente que é gestor, porque numa situação onde você é a pessoa técnica com maior conhecimento da sala, quando você é gestor, na pior das hipóteses, se as coisas derem errado, você vai lá, pega no manche e ajusta, né? Quando as pessoas tecnicamente são superiores a você realmente tem que confiar muito mais de que eles estão levando o barco para a direção certa, porque se não estiver, você não vai conseguir colocar esse barco na direção certa, tecnicamente falando, né? Então, esse tem sido o maior desafio, tá? Não vou falar que eu já passei, que eu já resolvi esse desafio, mas eu acredito que a gente está muito bem encaminhado com esse desafio aqui por conta, né, de todo esse mindset. Eu converso com esses especialistas, tenho atribuído totalmente a confiança neles e eles têm retribuído essa confiança com entregas de valores absurdas dentro dos times, né? E assim, Edu, o time de cross, ele é novo, né? Ele foi instituído em janeiro, mas até todas as pessoas estarem dentro do time foi agora, final de fevereiro. Então é um time bem novo, né? Então esse é um desafio que realmente está bem latente para mim, porém eu estou muito tranquilo. Por quê? Né? E aí já te trazendo um pouco do que eu passei anteriormente, né? Que pode ser o problema que vários líderes estão passando, e se não estão passando, vão passar, que é a questão de abraçar o mundo, né? Então, como que eu tive esse problema de abraçar o mundo? Eu tive o problema de ter que ser responsável por gestão e liderança, e ao mesmo tempo ser responsável por definições técnicas de forma mais estruturais, né? Como eu te falei, antes do time cross, eu era o time cross. Só que quando eu era o time cross, eu também era tech manager de 2 squads. Tava impossível de manter isso, né? Eu quase tive burnout, eu só não tive porque eu soube identificar que isso estava me atrapalhando a tempo de impedir isso. E falei, não, olha, vamos ter que reajustar aqui, eu vou ter que focar em uma das frentes, e eu quero focar no time cross, porque eu acredito que eu sou uma pessoa que eu tenho mais capacidade em liderar isso, porque um tech manager a gente consegue trazer de mercado, colocar ele aqui, ele assume os 2 times, né, com uma maior facilidade do que eventualmente trazer alguém de time cross, porque alguém de time cross ele tem que ter conhecimento prévio nos produtos que a gente tem aqui, o que os produtos fazem, qual o valor que eles entregam, onde que eles impactam no negócio. E isso eu tenho mais conhecimento dado o fato que eu estou aqui há 4 anos, mais de 4 anos, né? Então foi quando a gente fez esse ajuste. Eu fui de fato para time cross, né? A gente trouxe tech manager para me substituir nas 2 squads que eu tocava.
E aí eu comecei a ganhar qualidade de vida, paz de espírito, porque é aquilo, né? Quando você é um cara técnico, que sabe da qualidade que você é capaz de entregar e você vai para a liderança, esse trabalho de desapego você tem que fazer, porque se você não fizer, você vai ser engolido por ele. E você vai se ver em burnout, você vai se ver se questionando o tempo todo se você é uma pessoa feita para liderança, se você realmente fez a escolha certa em ir para a liderança, se você deveria ter ido para uma carreira de especialista, você vai ficar se questionando isso, porque você vai se cobrar temas técnicos e vai esquecer da parte de liderança. Então, esse foi um desafio muito grande que eu tive, tá? Eu estou nesse processo de migração de técnico para líder há 2 anos, né? Agora eu estou num momento mais, vamos dizer, maduro do processo, mas, claro, os desafios não param de vir. O desafio do momento é esse que eu te falei agora, né? Até então, eu consegui me desligar da parte técnica, né? Porém, a minha liderança era para pessoas tecnicamente em nível inferior ou no máximo igual ao meu. Agora eu estou no desafio de liderança de pessoas com nível técnico acima do meu, de realmente estar liderando especialistas, né? Então, esse é o desafio do momento. Mas, cara, já dando aqui minhas primeiras impressões sobre isso, para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão lidando com esse problema não, nesse desafio, e vão lidar com isso, tá? E vão passar por esse questionamento, por esse momento de dúvida aí sobre liderar pessoas tecnicamente superiores a você, eu te digo que é a melhor coisa que você pode fazer. Por quê? Essas pessoas que tiram o peso das suas costas da parte técnica e te deixam livre para cuidar da parte de liderança sem se preocupar se a parte técnica está bem feita ou não, porque você fica com aquele grelhinho. Quando você está liderando com pessoas que têm um nível técnico inferior ou igual ao teu, você sempre, né, tem que descer ali, tem que dar uma validade em alguma coisa, porque o time, às vezes, ele precisa de um direcionamento técnico mesmo, porque ele ainda não está maduro o suficiente. Então, você ainda tem que ter essa preocupação. Uma parte do seu cérebro fica nisso. Quando você está com pessoas especialistas, elas tiram totalmente isso, porque você nem é capaz de chegar lá e se preocupar com esses temas, né? Então, essa é a principal parte. Sem falar do desafio enorme que a gente, eu não sei se com você é assim também, Edu, a gente sai da parte técnica, mas a gente gosta da parte técnica, a gente tem curiosidade da parte técnica, quer continuar atualizado, quer continuar aprendendo, mesmo que não seja para implementar. Esses especialistas são excelente fonte para você de conhecimento. Então, a liderança de uma pessoa com nível técnico superior ao teu é realmente, eu vi aqui até no seu podcast, eu não lembro quem estava conversando com você, que é uma troca de experiências, né? Então, então você não tem o que agregar para a pessoa em ponto de vista técnico, né? Mas você tem muito que pegar o que essa pessoa entende de nível técnico, aprender e disso gerar valor que vocês podem entregar juntos para o negócio. Então, eu sinto muito com o meu DevOps traz muitas ideias, eu falo, putz, sensacional, vamos implementar isso aqui, aqui em tal processo, em tal fluxo, porque a gente vai entregar um valor enorme com isso. Então, é isso, entendeu? É essa mudança de paradigma que acontece quando você está liderando pessoas tecnicamente superiores a você. E você se desgasta menos, você ganha qualidade de vida nesse processo, então não pense que é mais difícil. Por incrível que pareça, se torna relativamente mais fácil quando você lidera pessoas tecnicamente melhores que você, porque cada um vai ter seu foco, inclusive você. Você não vai ficar mais focado em várias coisas ao mesmo tempo, você tem um foco ali em liderança e gestão, porque você sabe que na parte técnica você está muito bem amparado, né? E os caras dão conta, né? Então, o que eu queria deixar aqui sobre esse desafio desse momento de gestão, da pergunta que você fez, é isso, Edu. Muito bom. E assim, é só questão de, na minha visão pelo menos, é só questão de tempo para quem atua com liderança a trabalhar com uma pessoa que é tecnicamente melhor do que ela. Sim. Porque se ela continuar crescendo na empresa, se desenvolvendo, em algum momento vai chegar alguém que vai ser melhor do que ela, porque ela não consegue mais dedicar talvez tanto tempo assim para a tecnologia como ela dedicava quando atuava como técnica ali, né, como contribuidor individual na equipe. Então acho que esse é um ponto que a gente precisa trabalhar na nossa cabeça para se libertar ao longo do tempo. Acho que isso é bem importante. Sim, total. Total. Assim, só um parênteses aqui nesse comentário seu. É inevitável que isso aconteça a partir do momento que você é líder, mas o que eu vejo muito acontecendo são líderes sabotando esse momento de acontecer, e aí eles se prejudicam, porque eles se tornam pessoas sobrecarregadas de responsabilidade, com muitas atribuições, sem tempo para a família, estressado, cansado, reclamando,
E aí ele chega no momento que ele acha que o problema é a empresa, que ele acha que o problema é o ambiente onde ele está, e aí ele começa a procurar outras oportunidades. E aí, se ele não identifica, e eu falo isso porque aconteceu comigo, eu cheguei a ponto de sair da Origo algumas vezes por conta disso, mas na última vez eu fiz essa reflexão, né? E entendi que isso tem que ser trabalhado em mim como profissional. Porque se eu não trabalhar isso em mim como profissional, eu vou chegar na outra empresa e daqui a pouco tempo eu vou estar com o mesmo problema lá. A partir do momento que eu for crescendo na estrutura da empresa, né, ganhando mais responsabilidade, né, ser mais referência ali dentro do negócio, né, e eu ser mais caminho para a solução de problemas, se eu não tiver trabalhado isso, isso vai gerar um gargalo em mim na outra empresa, vou ser infeliz lá também, vou querer mudar e vai ficar um ciclo sem fim sobre isso. Então, essa maturidade você tem que ter, tá? A hora que isso acontecer, você tem que deixar acontecer, você tem que trazer as pessoas melhores que você tecnicamente, você tem que trabalhar com isso e extrair o resultado que você vai ter disso positivo, porque senão você não vai se livrar, você vai limitar o quanto o seu time vai produzir, vai crescer, você vai limitar isso ao seu conhecimento e todo mundo sofre, né? Vai sofrer o time de desenvolvimento, que não vai conseguir se. Ele vai ter um teto até onde ele pode saber que ele vai tecnicamente, por conta que o teto dele é o gestor dele. A empresa vai entregar menos valor do que poderia aos clientes, porque o teto também está instituído ali, né? E você que está sobrecarregando e segurando o mundo nas costas, porque você não está confiando, né, em pessoas melhores que você para tocar o barco, né? Então, excelente mensagem para a gente finalizar aqui o nosso papo. Muito obrigado pelo papo aqui, João. Foi muito massa conversar contigo, entender aí o case da Origo. Um abraço, cara, e a gente vê por aí. Pô, obrigado, Edu. Eu agradeço demais o convite, sou fãzaço do programa. Adorei participar. Espero que a gente possa ter novas oportunidades. Acho que sempre falta coisa para a gente falar, né? A gente tenta falar, quer falar tudo, e às vezes não, né, não sai nem 10% do que a gente queria falar, mas acredito que possam ter outras oportunidades. Estou à disposição para isso, tá, Edu? Então, sempre que você quiser bater um papo aí, só dá um toque ali no LinkedIn, a gente vai e inicia esse papo, tá? E quero agradecer demais aí, né, a audiência. Espero que eu possa ter contribuído com alguma coisa para alguém. Se contribuir aí, me deixe saber. Então, vai no LinkedIn ali, me adiciona, vamos trocar uma ideia. Eu sou super aberto ali para papear sobre isso. Então, se sobrou alguma dúvida sobre algum ponto aqui que foi falado, ou tem alguma dúvida que o Edu não trouxe, né? Pode me chamar no LinkedIn ali, estou super disponível para poder ajudar, tá? Eu acho que é muito importante agir, nós que somos líderes, né? Nós se unirmos para poder ajudar na formação de novos líderes, porque é muito difícil, né, ter referência no Brasil, com o contexto brasileiro, em relação à liderança. A gente vai buscar muito da gringa, né? E às vezes, né, a adaptação disso para o mercado brasileiro precisa acontecer. Então, você, quando ouve líderes brasileiros, você, né, fica um pouco mais fácil, né? Você fica mais confortável em obter esse insumo. Então, estou à total disposição para poder conversar com todo mundo que queira. Edu, você também. Agradecer demais o seu trabalho, ele é super essencial para a comunidade de liderança, tá? Tanto os 2 podcasts que você toca, como a Escola Forge. Então, parabéns pelo trabalho, continua firme aí, tá? E eu tenho um pedido para fazer para você, cara. Eu sei que não é comum, mas cadê o Além de Sênior no Spotify, cara? Porque é onde eu mais consumo podcast no Spotify, e eu tô deixando de consumir excelentes conteúdos que você tá produzindo no Além de Sênior, porque não tem lá. Boa, boa. Uma excelente expressão aqui. Prometo que eu vou correr para fazer isso aí, tá? Prometo. Deve sair em breve, tá? Desculpa pro pessoal por não ter lançado até hoje, mas, enfim, pelo menos até a data de gravação desse episódio aqui. Bom, um abraço aí, João. A gente vai se ver por aí, cara. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.